Um Flamengo que jogou de igual para igual na altitude, mas que morreu, que cansou, que teve ali suas falhas, porque, de verdade, eu acho que o Flamengo poderia ter vencido. Ah, a LDU tá com grande invencibilidade em casa? Tá. Só que se o Flamengo tivesse um pouquinho mais disposto a correr atrás da vitória, eu acho que o Flamengo poderia muito bem sair com os 3 pontos. A gente vai repercutir muito esse jogo do Flamengo. Ô, velho Vamp, você já falou que se fosse o Tite, eu ia estar criticando. Mas ontem mesmo eu critiquei nas minhas redes sociais. Eu não entendi por que o Felipe Luiz não fez a última troca que ele poderia fazer. O time do Flamengo estava morto. Não acho que o Flamengo jogou bem. Agora, vamos ser sinceros. Não é um mau resultado você empatar contra a LDU na altitude. Porque olha aqui o que eu vou te passar, velho Vamp. A LDU, com relação ao rendimento da LDU na altitude, foi o primeiro jogo que a LDU perdeu na altitude. Eu vou até tentar achar aqui na pauta. Perdeu não, tá tonto, empatou, pô. Empatou. Ó, é o quê? Empatou, não perdeu. Então, a LDU não perdeu em casa ainda. Então não é ruim empatar contra a LDU em casa. Porque, ó, a LDU não perdeu jogando como mandante em 2025, tá? Foram 5 jogos, 4 vitórias e 2 empates, somando de ontem. A invencibilidade da LDU jogando na sua casa é de 8 meses, porra. São 16 jogos sem perder. Então, realmente, eu acho que o Flamengo jogou bem? Não. Mas também não acho que foi uma pressão da LDU. O Flamengo não deixou ele ser pressionado e volta com empate. O que me agrada? O Flamengo agora só depende dele. Por quê? Porque o Flamengo tem 4 pontos, a LDU tem 5. Por mais que o Central Córdoba se distancie, Flamengo dá porradinha no Táchira em casa, dá porradinha na LDU em casa e arranca pelo menos um empate contra o Central Córdoba, pode ser até líder do grupo. Então, eu não achei um mau resultado, porque a derrota ontem, aí sim, aí seria péssimo, Marcos André. Eu tô errado? O errado é o Flamengo ter perdido do Central Córdoba no Maracanã. Falando em termos de jogar na altitude, pegar o LDU dentro de Quito e sair com empate, tranquilo. Apesar de o Flamengo ter o plantel mais caro da América do Sul, o poder aquisitivo do Flamengo totalmente diferente da LDU, mas isso não é sinônimo de título nem de vitória. Mas é para se cobrar, sim. O que deixa o Flamengo numa situação delicada dentro da competição? Sem o Central Córdoba jogar, que joga amanhã. O Central Córdoba jogando amanhã, vencendo o Deportivo Táchira, que para mim vai ser o diferencial nesse grupo para todo mundo somar pontos. O Central Córdoba joga também contra o Deportivo Táchira. O LDU também pega. Se a gente for colocar eles como 3 pontos, que o Flamengo já fez 3 pontos lá na Venezuela e vai pegar ele no Maracanã, então ainda assim é complicado pro Flamengo, mesmo empatando em Córdoba. Porque ele se mantém ali, o Central Córdoba, se ganhar o jogo de amanhã, ele vai para 7, o grupo fica 7, 5 e 4. Próxima rodada, o Flamengo vai a Córdoba. Se ele ganha, tá tudo bem. Devolveu, aí é tudo tranquilo. Pode terminar como primeiro do grupo. Agora, se empatar, o Flamengo tem 2 jogos em casa, com 3 pontos atrás do Central Córdoba, que ainda pega o Deportivo Táchira. Aí pode ir para saldo de gols se ganhar os 2 jogos do Maracanã. Como vocês são muito bons no Maracanã, goleia todo mundo, né? Não perde jogo no Maracanã, não tem vexame, só quem tem vexame é outras equipes. O Flamengo no Maracanã é imbatível, impecável, tanto que o Central Córdoba está comemorando até agora. Você tá corajoso hoje, que eu vi que você meteu mais uma brincadeirinha? Divide a tela, Kaique, por favor. Vamos tentar dividir a tela, por favor? A gente consegue dividir a tela, Kaique? 18 pontos. Ô, Bruno, era 18 pontos que ia fazer. Agora tá feliz se fizer 10, hein? Bom, pelo jeito a gente não consegue dividir a tela porque a gente tá aí. Tem muita gente perguntando, né? E o estúdio da Jovem Pan? Cadê? O negócio é o seguinte, meu amigo. São 2 Jovem Pan tá montando um estúdio galáctico pro Bate Pronto e pro Canelada.
Então, já para deixar avisado, tem estúdio novo saindo, por isso que a gente está adaptando aí nesses programas agora. Porque o que aconteceu? Eu falei aqui para os donos da Jovem Pan, né? Eu falei, pode pegar tudo que eu ganhei do Vampeta em aposta e construir um estúdio. Aí a gente está construindo o maior estúdio em Barcelona. Que uma emissora pode ter, o maior, porque eu já ganhei muito desse otário. Tá ganhando aí, tá ganhando o maior estúdio. O dinheiro foi tanto que dá para construir estúdio em Madrid e em Barcelona, né? Agora, que pena que não dá para dividir telinha. Mas eu vi que você, né, tá empolgado, que você tá brincalhão, que você falou, não nunca vai fazer vexame no Maracanã, Flamengo não vai, pode não passar jamais. Então, já que você tá valente, você falou do jogo contra o Central Córdoba, né? Pula tudo isso. Vamos agora, 2000 que o Flamengo vai passar de fase ou não? Eu sou por etapas, eu quero ir primeiro para a Argentina, eu quero desfrutar primeiro o jogo na Argentina, a 600 quilômetros, não sei, 1.000 quilômetros de Buenos Aires. Calma, Tico. Calma, você tá Córdoba, vai jogar amanhã. Fica sossegado, não fica tenso não, Apesar de você estar no fuso horário, 5 horas a mais, eu tô bastante tranquilo. Eu sou baiano, não sou carioca, fica sossegado. Então vamos lá, Cãozinho ficou medroso. Pronto. É bom te ver correndo aqui na frente de todo mundo, porque o Flamengo vai passar e vai passar como líder ainda, meu amigo. Só pra você saber. Bom, ô Bruninho Prado, Marcos André correu, como é de costume, mas é um amigo que eu tenho, é um irmão. Eu que não vou também, só porque ele late fino, eu não vou ficar chateado com ele, eu que sou um pitbull feroz, que chamo pra qualquer combate. Agora, ô Bruno Prado, estamos falando desse Flamengo. O Vampeta encheu o peito, não chutou uma bola no gol, queria ver se fosse o Tite. Gente, o Tite perdeu pro Milionários, o Tite foi eliminado pelo Peñarol sem fazer gol nenhum no Peñarol. O Tite é outro assunto, era um jogo ruim atrás do outro. Agora, a pergunta que eu te faço, Palestinos, perdeu pro Palestinos fora de casa. É bom a gente deixar tudo bem claro aqui. Agora, Bruninho Prado, é pro Flamengo comemorar esse empate, porque foi um empate na altitude contra um time que não perde em casa há 16 jogos, né, que é a LDU, ou dá para criticar porque a LDU também não jogou essas coisas e o Flamengo poderia ter conseguido a vitória fora? O resultado, ele foi bom. Assim, o Flamengo, ele não... Foi um jogo, o jogo foi muito ruim, né? O jogo foi chato. O jogo, pra quem assistiu, e depois teve Inter e Nacional, que foi bem divertido. Mas o jogo do Flamengo foi chato, foi um jogo ruim. Mas o Flamengo se comportou na altitude da maneira que é possível, né? Um jogo que o Flamengo levou para um ritmo lento, ficou com a bola bastante até... pelo menos no primeiro tempo e uma parte do segundo, depois não teve fôlego, não aguentou. Aí no final foi ameaçado pelo time da LDU, mas o Flamengo foi bem, se comportou bem, trouxe um ponto, vai ter que buscar alguma coisa na Argentina, aquela derrota no Maracanã traz um prejuízo, e a conta que o Vampeta fez, é verdade, se ele empatar lá na Argentina, desde que o Central Córdoba vence o Táchira, pode ter um triplo empate ali com 11 pontos. O Flamengo mesmo ganhando os 2 jogos no Maracanã. Então o ideal pro Flamengo é vencer na Argentina. Eu não tô falando só do óbvio que vencer é bom, né? Mas também na matemática, né? Se ele empata lá, ele pode ficar um grupo muito equilibrado assim na pontuação, pode ficar todo mundo junto. Mas o Flamengo, ontem acho que ele fez o que era possível. Era um jogo para segurar a bola, para não deixar virar uma correria. O LDU mais fraca do que o esperado. Acho que o time da LDU abaixo do que foi nos últimos anos. Esperava mais do time equatoriano, pressionou pouco o Flamengo. Mas o Flamengo, ele trouxe um bom resultado de lá. Agora tem que fazer a parte dele, tem que compensar na Argentina a derrota no Maracanã. É um jogo que não vai ter muita torcida, não é um jogo de grande pressão, não é um time que tem grande torcida, é uma cidade bem distante de Buenos Aires, mas o Flamengo vai ter que ganhar lá para não ter risco. Se ganhar na Argentina, tá sossegado. Se não ganhar, aí ele vai ter que fazer conta até o final. Mas também tem 2 jogos aí que deve ganhar bem em casa, né? E eu acho de verdade que esse Flamengo aí
Ele pode ganhar bem também do Central Córdoba fora de casa, gente. O Flamengo é muito mais forte que o Central Córdoba. O Flamengo, hoje o Flamengo é um timaço. Não dá pra ter medo, não dá pra ter medo de não se classificar com esse time que o Flamengo tem. Se for pra ter medo de não classificar com esse time, fecha as portas, pô. Porque agora tem Central Córdoba, que é um nada pro futebol, é minúsculo. Na Argentina, menosprezou o Central Córdoba, pagou caro por isso, perdeu no Maracanã. Aí tem Deportivo Táchira no Maracanã e LDU no Maracanã. Cara, eu acho que não dá pro Flamengo nem temer não se classificar numa situação como essa. Olha, Pilhado, o jogo de ontem deu ânsia de vômito. Ânsia de vômito. Quando o Fausto encerrou, ele fala assim, e aí, Flávio? Fala assim, perdemos 2 horas de vida. Foi um dos piores jogos que eu vi nos últimos tempos. Decepção total. O resultado, ok. Pô, empatou lá. Era o jogo mais difícil, concordo com isso. Agora, não dá para apresentar isso que se apresentou. Foi um lixo o jogo. Um dos maiores lixos dos últimos tempos. Um jogo horroroso. Não dá para esperar isso do Flamengo, não dá para esperar isso do Felipe Luiz. Agora, eu acho que vai classificar. Mas não dá, nada justifica. Nem altitude, nada. E a LDU também, outra porcaria. O jogo foi um lixo. O melhor momento do jogo foi quando o juiz apitou o final. Uma coisa horrorosa, e era um jogo que eu tinha boa expectativa, porque o LDU teria que atacar e o Flamengo deveria jogar um mínimo de futebol. Nada, uma coisa horrorosa. Agora, o empate foi bom. Se você olhar só o resultado, foi bom. Eu acredito também que o Flamengo ganha, inclusive, lá do Central Córdoba, na Argentina, tem muito mais time, teve aquele vacilo aqui, acho que dá para terminar até em primeiro, se jogar alguma coisa de bola, claro. Eu concordo com o Flávio, né? Foi um jogo muito ruim, e a gente vai mostrar aqui o que disse o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz, ele deixou claro no momento da entrevista que ele era um dos jogadores que mais sentia a altitude quando ele jogava. E que ele até deu conselhos para os jogadores do Flamengo baseado nisso. O Bruno Henrique, né, que é um monstro fisicamente, mas que já está aí com 33 anos, ele precisou do auxílio de oxigênio. Foi o único jogador do Flamengo que precisou desse auxílio. Mas foi um Flamengo que nitidamente morreu, principalmente no segundo tempo, que não jogou nada e que mais uma vez teve aquele problema da falha na finalização. De qual lance que eu tô falando? Do Luiz Araújo, gente. Luiz Araújo fez um lance lindo, onde ele vem do meio do campo, passa por 3 jogadores da LDU e zone a bola para fora. Tipo assim, ele não chuta nem perto do gol. O Flamengo precisa começar a pensar no aperfeiçoamento das finalizações. Não dá pro Flamengo. Criou muito ontem? Não. Mas, de novo, quando teve a chance de finalizar de cara pro gol, zuniu o Luiz Araújo. Ia ser um golaço, gente. Ia ser um golaço. Quando ele fez a jogada, eu falei, golaço. Ele zone a bola por cima do gol. Mas vamos ver aí o que falou o Felipe Luiz sobre esse jogo do Flamengo contra a LDU na altitude. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né? E sempre é muito difícil jogar, no Equador não, em Quito, desculpa, no Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios, eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti desse ano praticamente todos os jogos deles e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo.
eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola, isso depois do segundo tempo se nota muito. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram, porque é muito difícil jogar aqui. Primeiro, o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio, mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área. Então ele tinha que fazer um esforço muito grande e ele fez de uma forma incrível esse esforço. E depois, com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe. Mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo assim, cortou muita bola perigosa. É um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Olha aí, ó, o Felipe Luiz, né, falando sobre o time inteiro. Eu vou querer fazer uma pergunta pro Vamp, tá? Sobre o Gerson, Vamp, porque ontem, mais uma vez, ele jogou meio aberto pela direita, né? Mais como um meia, e eu prefiro o Gerson como volante. Eric Pulgar e Gerson. Você, Vamp, você acha que o Gerson tem que jogar assim mesmo, mais aberto pela direita? Porque eu acho que ele dá muita qualidade para saída de bola. Ontem eu não gostei da partida do Gerson. Fisicamente, foi bem, conseguiu aguentar o tempo todo, sim, mas não achei uma boa atuação do Gerson. E eu achei que seria melhor se ele jogasse como um segundo volante para sair jogando, para dar qualidade para a saída de bola do Flamengo. O que você acha, Vamp? Aonde o Gerson deve jogar? E outra, o que esperar desse Flamengo para a Libertadores? Que a gente brincou, claro, mas você ainda acha o Flamengo, mesmo com esses pontos a menos, favorito para terminar na liderança do grupo? Tico, brincadeiras à parte, deixa eu te falar. O Flamengo ontem, quando ele começa o jogo, começa muito bem. Parecia que ia ser um vareio. Aí, ao passar do tempo, vai vindo o desgaste com a altitude e tudo. Tanto que os 10 minutos finais do jogo, só deu LDU com time limitado. Pegar os 10 minutos finais pelo desgaste e tudo, deu LDU. O que leva o Flamengo a estar nessa situação? A derrota por Central Córdoba no Maracanã. Flamengo franco favorito, Central Córdoba está na Libertadores porque ganhou a Copa da Argentina, né? E você tem ideia que o campeão argentino, que foi o Vélez, já perdeu o treinador que veio pro Grêmio. E veio pro Grêmio e foi demitido. Então o que levou o Flamengo a estar nessa situação? A derrota pro Central Córdoba no Maracanã. Quando eu falo olhando a tabela, olhando a competição, por exemplo, o Inter... Ontem o Bruno falou, um jogo emocionante, de 3-0 para 3-3 e quase vira. Só que o Inter agora sai 2 jogos fora. Sai 2 jogos fora de casa. O sinônimo de Brasil em relação à América do Sul, em relação ao futebol, as equipes brasileiras têm muito mais dinheiro do que as demais equipes da América do Sul. Se você pegar times da Venezuela, Equador, Argentina, o Argentino River que ainda sobra mais um pouco. Os demais, fica tudo muito atrás, até de equipes menores do Brasil. Equipes menores que não tem tanto, que não arrecada tanto como o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, né? Então, só que o futebol não vive só disso, do valor. Senão, o Real Madrid não perdia jogo para ninguém, nem o Manchester City em relação às outras competições europeias que tem. Você vê que o futebol holandês lá, o Ajax consegue tirar ponto, o PSV consegue tirar ponto, e não tem o poder aquisitivo que tem Real Madrid, Barcelona, né? Tem nomes. Quando vem aqui, você vai pegar o Peñarol, tem 5 Libertadores.
Mas não tem o poder aquisitivo que tem hoje o Internacional de Porto Alegre, que tem hoje um Corinthians, um São Paulo, mesmo com alguma dificuldade financeira, eles também têm lá. O que leva o Flamengo? O Flamengo tem que ganhar esse jogo lá, eu olhando a tabela no geral, que eu fico olhando, tem que ganhar esse jogo em Córdoba. Aí sim, se ganha em Córdoba, ele pode somar mais 6 pontos em casa e terminar em primeiro do grupo. Porque ainda tem um saco de pancada dentro do grupo, que é o Desportivo Táchira. Que eu também não sei se amanhã o Central Córdoba vai ganhar. Mas se ganhar, complica muito. Aí vai ter que fazer com que o Flamengo vá na Argentina, que não é uma coisa impossível, e ganhe dos argentinos lá. Mas qualquer time argentino, ele pode ser o menor que for, ele pode pegar o maior brasileiro em situação financeira bem. Os argentinos, qualquer time é rivalidade ao extremo com o time brasileiro. Em relação ao gesto na seleção brasileira e no Flamengo, o antigo treinador que saiu, que é o Dorival, foi treinador do Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Gerson. Jogando ali no Flamengo pelo lado esquerdo, fazendo aquilo ali. Né? Agora você pega o Gerson, quando o Dorival convoca ele para a seleção, convoca o Gerson como segundo homem de meio campo, como segundo volante. Porque aonde o Gerson atua no Flamengo, na seleção ali tem várias opções. Tem o Antony, tem o Savinho, tinha o Luiz Henrique, tinha o Rafinha, todo mundo. Então isso que eu não entendia. Né? O Gerson demonstra um grande futebol jogando pelo lado esquerdo do Flamengo mais à frente, mas quando ele é convocado para a seleção pelo Dorival, ele é convocado como segundo homem de meio campo. Porque onde o Gerson atua no Flamengo, tem 5 ou 6 na mesma posição que jogam na Europa, e o Gerson não é utilizado na seleção aonde ele joga no Flamengo. E você me perguntando, eu prefiro o Gerson como segundo homem de meio campo, com a qualidade que ele tem, né? Porque ali joga pelo aquele lado lá, tem o Luiz Araújo, que é mais rápido e arremata bem de fora da área. Você pode até mesmo utilizar o Michael ou o Cebolinha, porque se for para jogar só numa posição, eu acho que o atacante tem que ter, não o Pedro. Pedro no Flamengo, a gente sabe que é homem de área. Mas o Bruno Henrique, Cebolinha e Michael, eles podem... O Bruno Henrique jogar nas 3. O Michael e o Cebolinha jogar nas 2. Não ficar só de um lado esquerdo ou do lado direito. Como o Luiz Araújo também pode jogar de ponta esquerda, que nem ele já jogou. É o modo de falar, né? Eles falam extremo. Eu vou dizer ponta direita e ponta esquerda. Foi o que eu aprendi na bola. Né? O Luiz Araújo pode fazer uma ponta direita com o pé trocado. O Cebolinha pode fazer uma ponta direita e uma ponta esquerda. O Michael pode fazer uma ponta direita e uma ponta esquerda. E o Bruno Henrique pode fazer as 3. Uma ponta direita, centroavante e ponta esquerda. É isso. Eu concordo com o Vamp. Eu falei aqui, né, no começo, eu quero ver o Gerson jogando na posição dele. Até porque é o melhor jogador do time. É o jogador que faz esse time jogar, né? Porque a gente fala isso aqui direto. O volante hoje em dia não é mais o marcador. O volante é o cara responsável pelo time jogar. É impressionante. Agora que eu tô assistindo um pouco mais de jogo aqui na Europa, né? Que eu não minto pra ninguém. Eu não sou igual Vampeta, Bruno, Flávio, Mauro, que ficam vendo o jogo toda hora, todo dia. Eu não. Mas, cara, eu tava vendo os jogos, eu até falei com o Bruno ontem. O Pedri do Barcelona. Como joga? Só se fala em Yamal, Rafinha. Quem faz o time jogar é o Pedri. No Real Madrid, só foi o Kroos aí, o Real Madrid fica um buraco no meio campo. Fica um buraco no meio campo, com os caras isolados lá na frente. Ou seja, é uma das posições hoje, né, Bruno, mais importantes no futebol mundial. E o Flamengo tem um cara que sabe jogar ali, que é o Gerson, que é o principal jogador do time hoje. Eu não tiraria ele da posição dele nunca, Bruno. O Gerson, ele consegue fazer esse lado direito. Ali, acho que ele ajudou muito o Wesley. Acho que o Wesley cresce de produção muito por ter o Gerson do lado dele. Que o Gerson sai da ponta, vem pro meio, abre o corredor pro Wesley, bota o Wesley no jogo. Né? Ele bota o Wesley no jogo toda hora. E como segundo volante, ele é excelente também. É um jogador... É o único jogador que atua aqui no Brasil que, na minha cabeça, é um titular claro da seleção brasileira. É o Gerson. Ele é um jogador que pode... Na seleção ele joga mais por dentro, mas eu até também gosto mais. Acho que ele é um melhor segundo volante do que um meia pela direita.
Acho que ele faz muito bem nas duas. Se você colocar ele ali, ele fica à vontade nas duas posições, mas eu também gosto mais como um segundo volante. E tava falando aqui com o Vamp, até dentro do que você falou, dos jogadores de meio campo, né? O Pedro é um gêniozinho, né? O Pedro é ali da escola ali, Xavi, Iniesta, um jogador brilhante, né? Até o sufoco que o Barcelona passa em Dortmund contra o Borussia no jogo de volta, muito por ele começar no banco, fica um jogo muito corrido, perde um pouco a cadência. O Kroos, realmente no Real Madrid, a ausência dele muda a maneira do Real Madrid jogar, e o Real Madrid não se acerta nessa temporada, é um time que tem altos e baixos. E até uma coincidência, né? No jogo da Euro, Alemanha e Espanha, nas quartas, o Kroos acerta o Pedri e tira o Pedri das finais da Euro, né? O Pedri fica fora da semifinal e da final num lance com o Toni Kroos, né? E aquele acabou sendo o último jogo da carreira do Kroos. O Pedri ficou fora das finais, mas o Dani Olmo, que também está no Barcelona, fez o gol ontem, entrou bem. Mas esse tipo de jogador de meio campo, eu acho que é a maior carência hoje do futebol brasileiro. Mais até do que laterais, porque laterais, se você comparar com os outros países, não é muito melhor. Aqui não tem bom, mas nos outros também não tem. Mas essa posição de meio campista é complicada. Até a Argentina, eu não acho os meio-campistas da Argentina, nenhum deles é brilhante como o Pedri, como foi o Kroos, como o Modric. Modric, eu sou muito fã do Modric também. Mas eles são bons ali, Depou, Enzo, McAllister, o Paredes quando joga. No Brasil, para mim, é a maior carência. E para mim, hoje, o Gerson é o melhor ali para fazer essa dupla função de marcar e atacar. Até falar pro Vamp aqui, que independente de for o técnico da seleção, eu jogaria com 3 no meio. Acho que o meio tá muito vazio. Eu traria Casimiro de volta, jogaria com o Bruno e com o Gerson. Acho que tem que preencher o meio. Essa formação com 4 atacantes fica uma correria maluca e você não consegue controlar nada. E o Gerson é fundamental para controlar o jogo. Né? E o Felipe Luiz ontem, ele teve um obstáculo aí, que foi a ausência do Plata, né? O Plata seria titular, ele até explicou na coletiva que ele seria titular, porque o Plata é equatoriano, ou seja, provavelmente seria o cara que menos sentiria, né, a altitude, e o Felipe Luiz perdeu o Plata ali em cima da hora pro jogo,